Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus conceda um domingo abençoado a cada um de seus filhos e que possamos nos alimentar do Senhor mais uma vez, nessa manhã de domingo, e que Deus possa penetrar no coração de cada um de vocês e que vocês possam sentir a presença de Deus, não só durante o culto, mas todo o momento da vida de vocês. Essa é a minha oração expressada para vocês nesse momento, nesse domingo de manhã, nesse nascer do sol. Amém? Estamos nos aproximando de mais uma eleição, no próximo domingo. Acredito que cada cidadão ele vai exercer o seu papel democrático, Se bem que eu não creio que moramos em um país democrático. A partir do momento que você é obrigado a votar, senão você não trabalha, você não compra, você fica isolado da sociedade. Então, esse país já não é um país democrático. A democracia, ela não te força a fazer algo. Então, quando aquilo é forçado, já não é democracia mais. Então, estamos caminhando por mais um período, de eleição, e temos que cumprir o nosso papel de cidadania. E eu estive analisando, nunca passamos por um momento como esse, aonde você vê onde tem dois partidos aí políticos. Antes de entrar no culto, é bom a gente tocar sobre esse assunto a partir do momento que está se aproximando essa data, onde muitas pessoas acabam votando porque tem a obrigação de estar ali, mas sem sequer analisar o tipo de pessoa que ela está elegendo ou colocando no poder. Então vocês observam que nós nunca passamos por um momento como esse. Quando eu disse que não estamos em um país democrático, vocês observam que aí tem dois partidos aí. Tem um partido comunista, um partido de esquerda e um partido de direita. E esse partido de direita, vocês observam que eles é totalmente oposto daquilo que o partido de esquerda está propondo para a sociedade. O partido de esquerda, eles são a favor do aborto, são a favor de muitas coisas que afasta o cidadão de bem. Então, e por incrível que pareça, esse partido está crescendo muito. E do outro lado você tem um partido onde a pessoa prega a família, onde a pessoa é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero. Tudo que o partido da esquerda é a favor, o partido da direita é contra. Aí você tem um partido da direita que é a favor da família. Não estou fazendo propaganda política, eu apenas estou ajudando você a pensar, porque você vai ter uma decisão a fazer. Se você analisar, esse partido que está oferecendo para você o melhor para a tua família, um bom ensinamento nas escolas,
contra o que eu disse, a ideologia de gênero. E de repente você vê um partido da esquerda que está oferecendo o oposto. A bandidagem para a raça humana, para as pessoas, para os brasileiros. E vocês perceberam que esse partido, ele está à frente nas pesquisas do que é o partido de direita? E se um partido está oferecendo o melhor para você, e o outro está oferecendo algo oposto, e aquele que está oferecendo o que não é bom, está alto, crescendo nas pesquisas, aí você diz, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo entender o que as pessoas querem. É que por trás de tudo isso, existe um movimento muito grande. De repente você diz, o irmão não vai entrar na pregação perfeitamente. O que eu estou colocando para você já é uma pregação. Já é uma pregação. Então existe um movimento tão grande por trás desse partido de esquerda, desse partido nazista, desse partido comunista. Aí você diz, que movimento grande é esse que está por trás de tudo isso? É um movimento chamado Movimento LGBTQIA+. E esse movimento, eles precisam de alguém para falar por eles. Eles precisam de alguém para assinar aquilo que eles precisam. Eles precisam de alguém para zelar da classe deles. E aonde esse movimento vai, essas pessoas vão, elas movimentam multidões. Isso já tomou conta do planeta. Mas nós estamos falando do Brasil, do país que você mora, da bandeira que você defende. Então é um movimento altíssimo. Então todas essas pessoas que pertencem a esse movimento LGBTQIA+, estão apoiando esse partido. Se por acaso esse presidente, o atual presidente, for reeleito, você estará vendo isso pela última vez. Porque a tendência desse movimento é crescer mais. Eu me lembro que nos anos 80, no final dos anos 80 para 90, vamos dizer uns 30, 32 anos atrás aí, um pouco mais, não sei, esse movimento começou com poucas pessoas, ou um movimento pequeno. E esse movimento era chamado de GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. E esse movimento foi criando corpo, esse movimento foi crescendo, e hoje é praticamente um alfabeto todo LGBTQIA+. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Agora vocês observam tanto que cresceu esse movimento. E é esse movimento que está por trás de um partido de esquerda. Mas você tem Bíblia para isso? Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. A homossexualidade tinha crescido tanto que Deus precisou destruir aquele mundo. A história se repete.
Amém? Antes de entrar no culto, eu fiz questão de deixar essa passagem, de deixar isso na mão de vocês, para que vocês possam entender um pouco do que está acontecendo. Não é que um partido é maior ou melhor do que o outro. É aquilo que está impulsionando. Há pouco tempo, uma emissora de TV, ela foi censurada. Está censurada até o final das eleições. E esse partido nem tomou o poder ainda. Já tem o poder de parar uma emissora de TV. Uma emissora jornalística. Agora você imagina o que vai acontecer. A lógica é que o partido de esquerda assuma tudo. Porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. A palavra precisa ser cumprida. Amém? Então agora que o recado já foi dado, nós vamos entrar nas Escrituras. Vamos ler um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos ler em João 10, versículo 30. Apenas uma pequena passagem. Onde Jesus diz, João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Amém? Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, obrigado a Deus por Tua Palavra, obrigado por Teus filhos, obrigado pela misericórdia que tem tido de cada um de nós, Senhor. Obrigado por clarear não só a nossa mente natural, mas a nossa mente espiritual, Deus, para entendermos o que está acontecendo neste momento, Senhor. Pai Santo, livra-nos do mal. Ajude-nos nessa caminhada, Senhor. Abençoe esse culto, ó Pai. Abençoe meus irmãos e essas palavras que serão ditas aqui, ó Deus. Peço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Graças damos ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então nós estávamos falando há poucos momentos sobre esse movimento que está por trás de tudo isso, dessa política, e os acontecimentos desse tempo final, porque estamos na mesma condição que estava Sodoma. E os filhos de Deus, eles precisam se libertar de tudo que estão em sua volta. Tudo aquilo que está impedindo você de continuar com a palavra de Deus. E se nós precisamos nos libertar de tudo, tem algo aqui que as pessoas ainda não entenderam. Eu achei que muitas pessoas estavam entendendo a deidade, mas são tantas pessoas, tantos religiosos, tantos tabernáculos, que ainda não entenderam isso. Se torna algo abissal, algo grande, algo profundo, que eu me senti na obrigação de voltar. Não que nós tínhamos parado de falar sobre Deus e seu Filho, sobre a deidade de Jesus Cristo, mas quando você vê os espíritos tomando conta das pessoas, o espírito laodiceano tomando conta das pessoas,
O espírito romano tomando conta das pessoas. O espírito trinitário envolvido no mundo religioso. Todo cristão que não atingir a revelação completa da palavra de Deus, o espírito de Roma, o espírito trinitário está sobre ele. Porque foi dito que esse espírito enganou a todos, menos aquele que teve e tem seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então tem um povo que não será enganado. Mas o espírito romano, ele faz você pensar que é a mesma coisa, faz você pensar que é a mesma mensagem. Então aqui onde Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Mas por que ele estava dizendo isso? Vou voltar aqui no versículo 24, que ele foi questionado. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás nossas almas suspensas? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Eles não tinham a revelação, não entendiam a palavra, e estavam falando para Jesus dizer para eles abertamente quem ele era. E no versículo seguinte está escrito: respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. Então Jesus já tinha conversado com essas pessoas, com esses cristãos, com esses evangélicos, com esses religiosos da época, e eles não entenderam isso. Eu já tinha dito para vocês, mas vocês não entenderam. Não credes. No que eles não criam? Aí Jesus continua dizendo: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então só tenho algo para testificar de você, se você estiver fazendo as obras do Pai. E se você fizer as obras do Pai, é porque você aprendeu daquele que já fazia as obras do Pai lá na Palestina. Ele continua dizendo: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Então é somente as ovelhas que vão crer. É somente elas. Jesus está dizendo, ou porque eles não entendem. Porque eles não sabem essa diferença. Eles não sabiam quem Jesus era, porque não criam. Como eu já vou ter dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Jesus está dizendo: eu as conheço. E por Jesus as conhecer, elas seguem Ele. Você só vai seguir Jesus se você conhecer Ele. Jesus está dizendo que fez com que as ovelhas o conhecessem é porque elas ouviam a voz dele. E através desse conhecimento elas estavam seguindo Ele. Versículo seguinte ele diz: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que nas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vocês observam aqui no versículo anterior, ele está dizendo que estava na mão dele.
Agora ele está dizendo que ninguém pode arrebatá-la da mão de seu Pai. Agora, finalizando onde nós estávamos lendo, onde nós começamos a leitura, ele finaliza dizendo: eu e o Pai somos um. Somos um. Muitos se perderam aqui, porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles já criam seu próprio entendimento de que Jesus, ele é o próprio, ele é o único Deus. Mas só que ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Não é singular, é plural. Eu e o Pai somos um. Então, se você precisa se libertar desse mundo. Por isso que nós começamos falando sobre a política, sobre o que esse mundo está se tornando. A perseguição sobre os cristãos vai ser muito grande, porque estamos falando de liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Aí você vai dizer, mas eu não tenho esse problema com liberdade de expressão, porque eu só falo sobre a palavra de Deus. É justamente isso. Liberdade de expressão. Lembra que eu falei de uma emissora de TV que já está censurada? E esse poder nem assumiu ainda a presidência? Aí você não vai ter liberdade de expressão. Você não vai poder dizer às pessoas o que é a palavra de Deus, porque é diferente daquilo que elas aprenderam. Você vai dizer que você não quer seu filho na escola sendo instruído por certos tipos de pessoas. Perseguirão você por isso. Perseguição sobre aqueles que se dizem cristãos. Porque se você atingiu o entendimento da palavra, se você sabe o que Jesus está dizendo aqui, que eu e o Pai somos um, você só saberá através da revelação. E a revelação tirará você daqui, e a tribulação virá sobre esses que rejeitaram a palavra. Não é que rejeitaram a palavra porque foram para o mundo, continuaram dentro da igreja, mas continuaram rebeldes. Eu e o Pai somos um. E sobre esse assunto, um assunto semelhante, o irmão Branham estava dizendo na mensagem o nome de Jesus. Então ele estava explicando sobre João 14:8, ali onde Filipe diz, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos bastará. Aí eles estavam passando esse entendimento, explicando para a igreja sobre isso. E sempre tem aquele que não entende o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, o que é a doutrina, e começa a questionar aquele que está ensinando. Ele não é tão inteligente assim, ele não é tão polido assim, ele errou nisso, ele esqueceu daquilo. Então o profeta estava explicando sobre isso, sobre essa passagem. Aí ele disse que uma senhora se levantou, saltou e ela disse, ora irmã Branda, ela disse, o pai e o filho são um, como você e sua esposa são um. Espero que esse barulho não atrapalhe vocês a ouvir esse culto depois. Deus, o Pai e o Filho são um, como você e sua esposa são um.
Porque Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. O profeta disse: eu disse, não, eles não são como ele e a esposa dele. Ele está dizendo, eles não são. Observe como o Branco estava respondendo essa mulher. Ele estava dizendo, eles não são. Ele não estava dizendo ele. Eles não são, não. Eu disse, você me vê? Ela disse, sim. Eu disse, você vê minha esposa? Ela disse, não. Eu disse, então não são mesmo. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. A palavra ver é entender, é isso? Amém? Quem entende a mim, entende ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas por que você vê ao Pai? Porque você está vendo o Pai. Ele diz, o Pai habita em mim. O Pai habita em mim. Minha esposa não habita em mim. Vê? Eles são um. De todas as formas, eles são um. Aí ele diz sobre ele a esposa. Ele diz, e nós somos um através de um acordo. Que acordo? O casamento. Nós somos um através de um acordo. A esposa e eu. Nós somos um em companheirismo. Mas nós temos duas personalidades. Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu outro. E nós somos duas pessoas. Mas não é assim com Deus. Deus e Cristo são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Eu não posso entrar em detalhes para ensinar isso para você. Porque eu não posso ensinar isso para você. Aí você vai dizer, você não vai ensinar porque você não sabe? Eu não vou ensinar para você porque isso daqui é uma revelação. Eu não posso passar a minha revelação para você. Você não pode passar a sua revelação para o seu irmão. E dependendo da maneira que eu vou expressar ou explicar isso para você, eu estaria interrompendo Deus de levar a revelação até você. Você observa que quando Filipe perguntou para Jesus, Jesus não explicou. Jesus não ficou dando detalhe a ele. Então você fala a maneira que é do acontecimento, aí Deus vem naquelas palavras, e se você crê, se você tiver fé, você crê em quem está falando com você, aí a revelação ela vai chegar até você, porque Deus vai vivificar aquelas palavras que saíram para você. A palavra sai da boca do homem e o Espírito vem e a vivifica. Mas se você não crê em quem está pregando, como que a palavra vai ser vivificada para você? Eles não creram em Jesus. Eles não podiam acreditar naquilo que Jesus estava colocando para ele. É por isso que eles disseram, nos fala para nós, Senhor. Fala abertamente. E Jesus disse, eu já falei. Mas vocês não creem. Ah, irmão, prega essa mensagem mais aberta para mim. Explica melhor essa passagem. Eu estou explicando. Mas vocês não creem. Vocês não creem.
Preste bem atenção no que o William Branham está dizendo. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Mesma pessoa. Eu não estou dizendo para você que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é seu próprio Pai. Mas Deus vai vivificar essas palavras para você. Deus tem a maneira certa de vivificar a sua palavra, porque a palavra é dele. Então tem muita gente querendo ensinar a palavra de Deus, nós não podemos fazer isso. E Deus sempre teve um caminho. Você observa que quando o pecado entrou, Deus não podia enviar um anjo para que morresse por você. Deus não podia enviar uma outra pessoa para morrer por você. Primeiro que Deus não podia enviar um anjo para morrer por mim, porque o anjo não é um homem. Entendeu? O anjo ele não faz parte da raça humana. Então, o que tinha que morrer por você era alguém da raça humana. Lá havia, na mensagem, está escrito, lá havia somente um justo caminho. Lá há somente um caminho que poderia ser a grande lei de Deus. As necessidades poderiam se encontrar. Ele tinha que encontrar isso. Ele mesmo. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito, Deus não morre. Mas a coisa precisava ser feita. A compra precisava ser feita. Você precisava, a raça humana precisava ser redimida. Deus é um espírito. Ele não pode morrer. Então, Deus tinha que ser. Então, Deus tinha que ser feito homem. Ele morreu em carne humana. Carne humana de quem? Ele diz, de um homem chamado Jesus Cristo. Aquele era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Vocês estão entendendo porque a doutrina, porque o ensinamento da palavra tem cegado muitas pessoas, tem afastado muitas pessoas da presença de Deus? É porque elas acham que você está sendo unicista quando você coloca essas palavras do profeta aqui para as pessoas. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Por que são a mesma pessoa? Ele diz, Deus habitando em Cristo. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem fala a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo. Certamente Ele será. Certamente Deus em Cristo. É por isso que Ele e o Pai são um. E você observa, ele está dizendo aqui, ó, Deus e Cristo são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Na mensagem, a revelação dos 7 selos, o primeiro selo,
O profeta disse: eu costumava pensar, anos atrás, que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas Cristo me amava. Descobri, são a mesma pessoa. Vem? E Cristo é o próprio coração de Deus. Então o William Branham achava que Deus estava bravo com ele, que ele tinha desagradado a Deus, e Cristo amava. Aí quando ele se surpreendeu, observe que ele está dizendo descobrir, foi revelado a ele, da mesma forma que se não foi ainda, será revelado a você. Será revelado a você o quê? Que Cristo e Jesus são a mesma pessoa. Ah, irmão, isso é unicismo. Isso é fazer de Jesus seu próprio Pai. Se você tiver uma mente espiritual, você vai ver que não é isso que eu estou dizendo aqui. Senão se você estivesse nos dias do profeta, você também não entenderia o que ele estaria falando. Amém? Ainda na mensagem O Sinal, o profeta disse: todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. O místico na igreja, o místico, não a igreja, mas o místico, não as denominações, o corpo místico de Jesus Cristo, por um Espírito com letra maiúscula, somos todos imergidos neste corpo. Então o sinal está sobre a porta, pois você está em Cristo. Ele foi o único, seu sacrifício. Quem tomou o juízo. E quando Deus vê isso, Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Você está tão seguro ou quanto possa estar. Por quê? Ele disse: porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. O Espírito foi feito carne e habitou entre nós. E ali está Deus consigo mesmo. Então o Espírito habitou no corpo de carne. E o William Branham está dizendo: e ali está Deus consigo mesmo. Está Deus como Ele mesmo. Deus como a imagem. Está Deus consigo mesmo. E vocês, seus próprios filhos no corpo. Aí está você. Não a química, mas o Espírito. Eu passarei por cima de vós, porque você está justificado, você está limpo, você está livre de todo o pecado, você está sobre o sangue, sobre a proteção de Deus. Ele está dizendo não apenas sobre uma química, porque você é participante, você é parte daquele corpo. Somos parte do corpo de Cristo. Então, se você é parte desse corpo, não tem como Cristo, a palavra, não vir em você, habitar em você, e aquela pequena porção da palavra que vem em você, é essa porção que vai clarear o leque para você, que vai mostrar para você o que é a palavra de Deus, que vai mostrar para você o caminho onde vocês têm que estar. Porque se você observar, como nós começamos, falando sobre
eleições, sobre essa politicagem que aí está. Existe esquerda e direita, e nenhum desses homens te representa. O seu governo é Cristo, o seu governador é Jesus Cristo, é a palavra sobre você. Você não está no partido da esquerda nem no da direita, você está no meio, que é a palavra de Deus. O presidente que tinha que estar aqui hoje, que já é para o cristão eleito, é o Senhor Jesus Cristo. Governo esquerda não te representa, governo direita não te representa, por mais que o governo da direita ele quer fazer algo melhor que o governador da esquerda. E você entendeu porque o da esquerda está crescendo muito. Você observou que tem um movimento enorme por trás disso. E o centro do caminho onde Deus está, o seu governador está, esse reino está crescendo muito, porque existe uma força enorme por trás disso, chamado Espírito Santo. Então é esse Espírito que vai te governar, é esse Espírito que vai te levar, é esse Espírito que levou Enoque, é esse Espírito que levou Jesus, que ressuscitou Jesus, é esse mesmo Espírito que está aqui. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, aquele que estava nele, que ele estava dizendo que era um com ele, está aqui hoje para ser um com você também, para que você possa repetir, eu e o Pai somos um. Porque o Pai agora está em você, governando você, dirigindo a sua vida, e você não vai pender nem para a esquerda e nem para a direita. Agora você está no foco, você está no centro do caminho. Amém, amados? Eu vou estar encerrando o culto por aqui. Está tendo algum barulho aqui do lado que está incomodando um pouco a gravação, mas eu acredito que tem sido de grande ajuda para você, que foi e será de grande ajuda para mim, porque eu só vou entender no culto o que está sendo pregado para vocês depois que eu sentar e analisar o que está sendo pregado. E quando você parar para ouvir a palavra, ora antes, ora para que Deus clareie a sua mente. Ora para que Deus unja a sua mente com o Espírito Santo. Porque você precisa da palavra de Deus. Mas todos aqueles que saíram de Deus não se perdem. Porque se você é uma parte de Deus, não tem como você não voltar para Ele. Porque Deus é incompleto sem você. Deus é incompleto sem os filhos dele. Amém, amados? Deus é incompleto. Deus precisa de seus filhos. Deus precisa nos levar a pastos verdejantes. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês. O culto está encerrado. E peço para que vocês ouçam. Ouçam de novo. Somente Deus, Ele pode chegar e abrir o leque da palavra. O homem só pode mostrar algo para vocês. Mas nós, o ser humano, ele é limitado. Mas existe um Deus que não tem limitação. Existe um Deus que não tem fronteiras. Mas esse mesmo Deus que não tem fronteira, existe algo que impede Deus de trabalhar, e esse algo é o pecado. E quando você se coloca à disposição da palavra, quando você diz, Senhor, me ajuda, quando Deus está vendo até onde você está indo, dê um passo. É difícil dar um passo? Sim, mas só que nós temos um Deus que está aqui para mudar os nossos pensamentos, que está aqui para mudar tudo aquilo que é contrário à palavra dele. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que esse culto possa ajudar os irmãos nessa caminhada espiritual. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê um domingo abençoado a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre.
Amém. Graças